22 Fev 2022 Cor litúrgica: branco. Cátedra de São Pedro, Apóstolo. Festa terça-feira. Primeira leitura, 1 PD 514, leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, um exorto aos presbíteros que estão entre vós. Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. 2 Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso. Não por torpe ganância, mas livremente. 3 Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes, como modelos do rebanho. 4 Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 22, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me, por toda a minha vida. E, na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. Evangelho, MT 16 13 19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 13 Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? 14 Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros, que é Elias, outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas. 15 Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? 16 Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. 17 Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. 18 Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. 19 Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Aceite Cristo como o centro de sua vida. 22 de fevereiro de 2022. Hoje, nós estamos, com toda a igreja, celebrando a festa da Cátedra de Pedro. Vamos situar a festa de hoje. Cátedra significa cadeira. A Cátedra de Pedro, na verdade, é o trono de Cristo, e ele quis que o apóstolo Pedro se sentasse nele e, a partir dele, conduzisse a sua igreja. São as palavras de Cristo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu e assim por diante. Pedro está na cátedra, no trono de Cristo, mas não como um monarca, e sim como um servo de todos, guardião dos ensinamentos de Jesus, dispensador das suas graças e pastor dos irmãos da comunidade. Esse é o ministério petrino, isso é Cátedra de Pedro. A cadeira de onde Pedro toma as vezes de Cristo e também exerce, na vida da igreja, o pastoreio, o cuidado e o zelo por aquilo que Jesus nos ensinou.
Jesus faz uma sondagem de um modo estratégico sobre quem ele era para aquelas pessoas. Ele faz essa pergunta porque o desejo de Jesus é conduzir os seus discípulos a uma resposta, mas não exterior. Jesus não está preocupado com a sua fama, mas ele está preocupado se, no coração dos discípulos, de fato, existe uma adesão, e eles sabem realmente quem é o Senhor. Diante da celebração de hoje, o nosso desafio é dizer quem é Cristo para nós. Pedro se ocupou de dar uma resposta. Pedro, hoje Papa Francisco, e nós temos a graça de ter o Papa Francisco na condução da nossa igreja, também se ocupa de, ainda hoje, dar essa resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que beleza! Que nós temos a segurança do magistério da Igreja salvaguardando que Cristo é o Senhor e Ele está vivo no meio de nós. Temos a firmeza de ter, ao longo de todos esses anos, a sucessão apostólica que nós chamamos de uma forma ininterrupta, ou seja, ao longo de toda a história da Igreja, permanecemos fiéis àquele mandato de Cristo, àquela ordem de Cristo. Diante da celebração de hoje, o nosso desafio é dizer quem é Cristo para nós, para mim e para você. Quem é Ele na sua vida? Porque a Igreja já nos afirmou quem é Cristo. Nós temos a profissão de fé, nós temos a doutrina, temos os ensinamentos, temos o magistério da Igreja. Tudo isso nós já possuímos, mas a nossa experiência de fé e de amor não passa somente por isso. Precisamos aderir à pessoa de Cristo. Por isso, quem Ele é na sua vida? Responda, hoje, na sinceridade do seu coração, quem é Cristo na sua vida e permita, de fato, que Ele seja o centro, que Ele seja o Senhor, e que Ele seja o seu Salvador. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Catedra de São Pedro, Cancão 22 de fevereiro, festa da Cátedra de São Pedro, calendário litúrgico. Festa para uma cadeira. É muito mais do que um assento, uma cadeira ou parte de um objeto litúrgico do presbitério. É o reconhecimento de que a história da Igreja Católica, que passa de geração em geração, inicia-se na missão que Jesus deixa para Pedro, ao entregar a ele a autoridade sobre o seu povo. Significado espiritual. A tradição da Igreja atribui um forte significado espiritual à cátedra. Ela marca a sede fixa do bispo, localizada na Igreja Mãe de uma diocese que, por esse motivo, é chamada catedral. Denota a autoridade do bispo. Traduz o ensinamento evangélico que o bispo, enquanto sucessor dos apóstolos, é chamado a transmitir à comunidade cristã. Origem e sentido. A festa é uma antiga tradição do final do século IV. É uma oportunidade de dar graças a Deus pela missão confiada ao apóstolo Pedro e aos seus sucessores. A Cátedra de São Pedro é a representação do escolhido por Cristo como rocha sobre a qual a Igreja foi edificada. Cf. Mateus 6:18. Propriedades da Cátedra de São Pedro. A cátedra é um grande trono de bronze, sustentado pelas estátuas de 4 doutores da Igreja, 2 do Ocidente, Santo Agostinho e Santo Ambrósio, e 2 do Oriente, São João Crisóstomo e Santo Atanásio. A obra, do escultor italiano Gian Lorenzo Bernini, está localizada na Basílica de São Pedro. São Pedro. Pedro começou seu ministério em Jerusalém, depois da ascensão do Senhor e de Pentecostes. A primeira sede da igreja foi o cenáculo, em Jerusalém. É provável que, naquela sala, se reservasse um posto especial a Simão Pedro. Em seguida, a sede de Pedro foi Antioquia, na Síria, hoje Turquia. Era a terceira cidade do Império Romano, depois de Roma e de Alexandria do Egito.
Naquela cidade, Pedro foi o primeiro bispo da igreja. Pedro em Roma. O caminho de Pedro percorre Jerusalém, igreja nascente, passa por Antioquia, primeiro centro da igreja, que agrupava pagãos, e, posteriormente, Pedro dirige-se a Roma, centro do império, onde concluiu, com o martírio, seu serviço de difusão do evangelho. Roma e os papas. Por esse motivo, a sede de Roma, que havia recebido a maior honra, recebeu também a tarefa confiada por Cristo a Pedro: estar a serviço de todas as igrejas particulares para a edificação e a unidade de todo o povo de Deus. A sede de Roma, depois das migrações de São Pedro, foi reconhecida como a do sucessor de Pedro, e a cátedra de seu bispo representou a do apóstolo encarregado por Cristo de apacentar todo o seu rebanho. A cátedra do bispo de Roma representa, portanto, não só seu serviço à comunidade romana, mas também a sua missão de guia de todo o povo de Deus. A minha oração. Senhor Jesus, mais uma vez na história, existem levantes, fora e até dentro da igreja, que ousam desrespeitar e não reconhecer o sumo pontífice, que assenta-se na cátedra papal, como quem tem a autoridade sobre o povo de Deus. Senhor, tende misericórdia da humanidade e devolve a paz na Igreja de Cristo. Amém.